Só um minutinho. Pronto, já está gravando. Então, bom dia aí, Tamires. Bom dia a todos que vão estar assistindo a gravação, né? Tamires, hoje então vamos dar continuidade ao nosso segundo, vai ser o nosso segundo encontro, né, da disciplina Contabilidade Geral 2, né? Não é a webconferência, é aquele encontro extra, né? Que a gente está caminhando aí, caminhando para exatamente, caminhando aí para fazer a nossa escrituração, né? Então, aula passada, é isso aí. Vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar. Hoje a gente vai ter uns momentos mais importantes. Primeiro, né, vou falar um pouquinho sobre as contas de resultado, né? Trazer uma pincelada aí do balanço patrimonial, desculpe, da demonstração de resultado do exercício, né? E aí, com isso, vamos começar a ver o débito e crédito, né? Que é o início da nossa escrituração, né? E claro que a aula que vem a gente já começa a ter um foco maior nessa escrituração e eu vou ter que preparar uma lista de exercícios para vocês para praticar, né? Porque contabilidade a gente tem que praticar, não tem jeito. É que nem andar de bicicleta, né? A gente pega lá o caderninho, lê como andar de bicicleta, sobe e sai andando? Não, né? Tem que praticar. E a contabilidade é do mesmo jeito. Se não praticar, não vai. Aí eu vou ver se eu consigo aqui uma lista de material, vou postar para vocês. E claro, aí nos encontros eu vou estar, né, corrigindo esse material para ver se o pessoal acertou, né? Se está caminhando bem, porque aí com isso a gente começa a nossa escrituração. Então esse momento aqui, apesar de ser um momento curto e rápido, ele vai trazer muita informação legal. Deixa eu compartilhar aqui o meu slide, só um minutinho. Vou botar aquela tela que já estava principal aqui, né? Vamos lá, deixa eu botar aqui. Vamos lá, então. Então, como botei aqui, né, Contabilidade Geral 2, né, vamos para a nossa segunda aula extra. Vamos começar a aprofundar um pouquinho aí na nossa escrituração. Olha só, somente Tamires, né? Que só temos aí a Tamires. Tamires está aí com essa aula particular aí, né, Tamires? Então, vamos começar, né? Eu falei na aula passada um pouquinho do balanço patrimonial, das contas, né? As contas patrimoniais, né? O privilégio, claro, né? Também você que chegou aí 8 horas da manhã, né? Tem que acordar cedo, levantar no sábado, né? Tem que ter, tem que ter disposição para aprender. Isso aí tá de parabéns, show de bola, show de bola. Isso mostra que você tem interesse, realmente quer, né? Quer chegar lá porque, pô, isso é um momento aí super básico na contabilidade, super importante. Mas vamos lá. Estamos aí, ó, contas de resultado. A gente falou muito da conta patrimonial, né, que é um momento muito importante na contabilidade, porque falar de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido é o objeto da contabilidade, é o patrimônio, né? Então, a gente entendeu na aula passada sobre o patrimônio, entendeu sobre a ferramenta que controla o patrimônio, que é o balanço patrimonial, e agora a gente vai ter a contrapartida, porque, poxa, para a gente poder caminhar na contabilidade, a gente tem que entender as contas de resultado também, porque elas vão participar. A gente vai ter várias escriturações no momento que você vai estar realizando elas, que você vai ter contas de resultado e contas patrimoniais, tudo junto, né? Então, para isso, a gente precisa entender. E as contas de resultado? O que são as contas de resultado, né? São todas as suas receitas, custos e despesas. Então, tudo que você identificou, que você obteve uma receita, não importa se foi a receita de venda da empresa, né, ou se foi uma receita financeira que você pode ter ocorrido, né, por exemplo, de repente alguém pagou uma conta com atraso, e aí gerou um juros, né? Então, esses juros ele vai ser uma receita financeira para a empresa e vai ser registrado como conta de resultado, né? E não só são as receitas, né? Nós também temos as despesas e os custos, né? O custo é aquele valor, né, que é do produto que você comprou na hora que você revende, né? O valor que você pagou nele é o custo, né? E aí você vai debater, porque na hora que a gente vai confrontar as informações, a gente vai ter a venda
E aí você vai ter o quê? E isso gera, às vezes, muita confusão, né? Porque você vai ter lá o custo. Por exemplo, eu comprei quanto essa camisa? Eu comprei essa camisa por R$ 50. Aí vendi ela por quanto? Eu vendi ela por 80. Então, se eu comprei ela por 50, os R$ 50 é o meu custo pela camisa. Então, a minha venda foi 80 menos o meu custo de 50, vai me gerar meu lucro bruto de 30, né? E aí, quando a gente começa a fazer esse cálculo, o que a gente tem? A gente tem a nossa demonstração de resultado, né? E é essa que é o objetivo da demonstração de resultado, é apurar o que? Se a sua empresa ela teve, né, uma situação positiva, se ela teve recursos, ela teve lucro ou ela teve prejuízo, né, dentro daquele período. E assim, se a gente for parar e pensar, quando a gente fala de demonstrações de resultado, praticamente, quando a gente faz qualquer, que seja o mínimo controle na nossa vida, né? Aí a gente faz uma demonstração de resultado, porque imagina, você pega lá, recebi de salário tanto. Gastei isso, paguei isso, paguei isso, paguei isso, me sobrou alguma coisa? Você está fazendo uma apuração de resultados, está apurando o seu resultado. Está apurando se você, com a sua receita que você teve, que foi o seu salário, você conseguiu arcar com todas as suas obrigações. E se te sobrou alguma coisa, né? E aí que é a ideia do planejamento financeiro, né? Que você começa a anotar, né? Que a gente, quando dá aquela aula, trazendo essas informações para você começar a entender e montar o seu planejamento financeiro, né? Eles falam, pega lá o Excel, né? Bota lá o seu salário, aí anota todas as suas despesas, e todo mês você faz isso, porque você começa a ter controle das suas despesas, e aí, claro, você consegue avaliar o quê? O que eu posso diminuir para poder aumentar meu lucro? Porque eu quero juntar um dinheiro para comprar um carro, exemplo, né? Então, você tem que administrar a sua vida e conhecer todas as suas despesas, né, que passam no seu dia a dia. E aí, no momento que você está fazendo isso, ele está falando do quê? Ele está falando, né, de uma demonstração de resultado. Porque a demonstração de resultado, o objetivo dela é esse. Né? E claro, se você já fez alguma venda na vida e já fez algum controle, né? Muita gente, eu vendi roupa, eu vendi doce, eu vendi biscoito, tem gente que vende de tudo, né? E aí, claro, você tem que fazer um controle. Vendi tanto, quanto que eu paguei pelo biscoito? Tanto, mas quais foram as minhas despesas? Que eu tive que ir lá comprar, e paguei, gastei dinheiro com ônibus, gastei dinheiro com lanche, né? E aí quanto que me gerou de lucro naquela operação? É uma demonstração de resultado. Então, a demonstração de resultado ela tem essa importância, porque ela vai te trazer, ela vai mostrar, ela vai apurar o resultado, né? E ela vai interagir juntamente, né, juntamente com as contas patrimoniais. Porque toda vez que acontece alguma coisa na empresa, né, aconteceu uma venda, uma compra, uma despesa, uma depreciação, tudo vai ter contas patrimoniais e contas de resultado. Então a gente tem que entender. Então não vamos ficar só limitados aos bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. A gente também vai ter os custos, as despesas e as receitas, para a gente poder fechar toda a escrituração. Então, na verdade, não teremos só 4 contas, teremos 7 contas, né? E aí a gente começa a caminhar na nossa escrituração quando entendemos as contas de resultado, né? Mas importante, né? Importante ir um pouco mais além da conta de resultado, né? Deixa eu botar aqui, acabei que eu nem li o slide, né? Deixa eu voltar aqui e ler o slide. Olha só, contas de resultados são as receitas, as despesas do período que devem ser encerradas no final do exercício para que se apure o resultado do exercício. Esse resultado, lucro ou prejuízo, será incorporado ao patrimônio através da conta prejuízos acumulados, quando o resultado for negativo, ou reserva de lucros, quando o resultado for positivo. Na verdade, né, vamos falar como fosse uma empresa que não fosse de capital aberto, para não ficar confuso, o que essa informação quis apresentar? Quis apresentar o seguinte, né, porque as informações das contas de resultado, na hora que a gente está fazendo a escrituração, elas vão aparecendo com as contas patrimoniais. E aí o que a gente faz? A gente joga tudo num balancete e depois separa. O que é do balanço patrimonial, o que é patrimonial vai para o balanço patrimonial, o que é de resultado vai para o ARE, né, que é a apuração de resultado do exercício. E aí você vai apurar o resultado. Quando você apurar o resultado, esse resultado ali que você chegou, que você descobriu o que aconteceu na empresa, se ela teve lucro ou prejuízo, você vai caminhar, né, você vai transferir ele
para a conta patrimonial, lá no patrimônio líquido. Ele vai entrar, né? A gente tem a conta lucro ou prejuízo acumulado, né, para empresas que não sejam de capital aberto, que não têm suas ações no mercado, né? E empresas que têm suas ações no mercado, elas não podem ter mais a conta lucro acumulado, mas isso mais para frente eu falo para vocês, eu explico, né, essa situação. Mas só para ter o foco que nós vamos transferir. A gente vai, na escrituração, quando estiver fazendo a escrituração, eu vou estar sempre focando essa transferência de informações, porque sem ela o balanço patrimonial não fecha. Né? Então a gente depende disso. Então repare, é uma confusão só. Olha, Tamires, é muita coisa, porque entra um monte de informações, tudo misturado, você tem que separar, cada um vai seguir pelo seu lado, um vai seguir pelo balanço patrimonial, outra vai seguir pelas contas, a demonstração de resultado, e aí depois, quando você encontra o final da conta de resultado, você tem que jogar no balanço patrimonial para fechar. É confuso, exatamente, é isso aí. Mas o que acontece? Você vai reparar que, é assim, depois que a gente começa a fazer, você começa a achar tranquilo, light, né? E assim, no primeiro momento dá uma confusão e tudo mais, mas assim, chega a ser bonito o negócio quando acontece, porque ele bate, o balanço patrimonial bate com aquela perfeição, e depois de você jogar um monte de coisa, você joga um monte de conta, aí você faz o livro diário, joga lá para o livro razão, faz as continhas todas, joga tudo no balancete, confere, e aí depois você divide, finaliza, e quando você finaliza, você tem que fazer essa transferência para poder fechar o balanço patrimonial. Então, quer dizer, é um movimento todo, né, complexo, né? Mas no momento que você vai fazendo, você vai praticando, você vai entendendo, vai vendo que vai facilitando o seu entendimento e, claro, né, a realização desse procedimento, e aquilo, quando fecha, te dá um orgulho. Né? Porque, poxa, bate, né? Porque a gente sabe que se não bater, o erro foi nosso. Então tem que bater, então a gente tem que batalhar para isso. Né? É assim, você fica com esse receio todo, mas depois que você começa a fazer, a coisa flui, né, maravilhosamente, e aí é show de bola. Né? Mas vamos lá, olha só. E aí, para ter o foco das contas patrimoniais e das contas de resultado, eu trouxe aqui, né, esse quadrinho, né, trazendo os bens e direitos e obrigações, né? Claro, também tem o patrimônio líquido que está aqui junto com as obrigações, né, que fica do lado do passivo, né? E aí foi o que a gente viu na aula passada, né? Ativo é igual a bens e direitos, passivo, obrigações e patrimônio líquido, né? E agora a gente tem esse extra aqui, né, que são as contas de resultado, que vão ser as despesas e receitas. E aí o que acontece, né? Essa conta aqui, deixa eu ver se eu consigo até abrir compartilhar aqui um quadro branco, só para a gente fazer uma figurinha e depois a gente volta para cá, né? Deixa eu ver aqui se já está aparecendo. Está vendo esse quadro branco? Está aparecendo para ti, Tamires? Sim? Opa, ótimo. O que acontece? Né? Quando a gente fala da conta, ó, tá meio feiozinho aqui, tá? Eu estou fazendo aqui uma conta T, ficou feio pra caramba, né? Nossa Senhora, deixa eu ver se eu consigo voltar isso aqui. Nem sei se eu consigo apagar. O ideal seria ter feito assim, ó, ficar retinho, ia ficar mais bonito, né? Ai, ai. Não, mas ficou horrível essa reta aqui, né? Eu tô vendo até se tem, né, se tem aqui uma borracha para poder apagar aquele lá, mas eu não estou vendo, engraçado, né? Não tem uma borracha aqui, né? Deixa eu ver. Ah, tem aqui borracha. Deixa eu apagar aqui, porque isso aqui ficou horrível, né? E aí o que acontece, né? Pronto, já apaguei aqui, vou botar aqui a minha figura, né? Olha só o que acontece. As contas de resultado a gente tem da seguinte forma, que eu botei lá, né? De custos e despesas. É porque, olha só, a gente vai trabalhar aí mais para frente, a gente vai aprender as contas de razonete, que é uma conta T, para a gente poder fazer o quê? Os nossos cálculos na contabilidade, né? E aqui a gente tem todas as contas devedoras desse lado, e desse lado a gente vai ter todas as contas credoras. Você repare que é que nem o balanço patrimonial, é uma cópia do balanço patrimonial. Do lado do passivo nós temos as contas credoras, do lado do ativo nós temos as contas devedoras. Então a gente faz um cálculo se baseando com a ideia do balanço patrimonial. Então, a gente tem um lado que é o lado credor e tem um lado devedor. O que acontece? Do lado devedor, né? Vou botar aqui o textozinho, vai ficar mais bonito. A gente vai ter o quê?
todos os nossos custos e despesas. Então, do lado devedor, né, a gente vai ter, deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho mais para cima aqui. Não está indo não, mas está bom. Pronto, abri um pouquinho, ok. Então, repare, do lado devedor, a gente vai ter custos e despesas. Então, todas as contas de custos e despesas, elas vão, né, ser geradas aqui do lado devedor, né? E do lado credor, a gente vai ter o quê? As nossas receitas, né? Então, quando a gente for fazer o cálculo dos custos e despesas, a gente vai confrontar dessa forma. Do lado devedor, a gente vai ter custos e despesas, e do lado credor, a gente vai ter as receitas. Então, normalmente, até quando a gente começar a fazer a nossa escrituração, né, quando você estiver lançando pela primeira vez uma despesa, um custo, a gente vai sempre estar identificando eles inicialmente, né, na despesa, né, e automaticamente as nossas receitas, né, nas contas credoras, né? Inicialmente elas vão começar lá no crédito, né? Então, o que acontece? A gente tem esse foco, né, de despesas estão relacionadas com os custos e despesas, despesa só. As contas devedoras, elas vão estar relacionadas aos custos e despesas e as contas credoras nas receitas. Então, repara, quando a gente falou, né, lá no balanço patrimonial, né, vou botar aqui, ó, a gente tem o quê? Aqui a gente vai ter o quê? Os nossos bens e direitos nas contas devedoras, né? A gente viu isso no balanço patrimonial, né, nas contas devedoras, e nossas obrigações nas contas credoras. Isso a gente viu no balanço patrimonial. Agora, as contas de resultados, ela é diferente. Ela é diferente. A gente tem que começar a pensar nessa possibilidade. Porque vamos ter contas de receitas, que vão ser as contas credoras, e as contas de custos e despesas, que vão ser devedoras. Então, olha só, a gente tem informações diferentes, né, dependendo de cada conta, né? Se a gente estiver falando de contas de bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido, a gente vai ter uma situação diferente, que é a do balanço patrimonial, e quando a gente tem contas de resultado, que são custos, despesas e receitas, a gente vai ter uma outra situação, né? E com o tempo a gente vai ter que começar a se acostumar com isso aqui. Por isso que eu trouxe lá, ó, vou fechar aqui, vou botar outra vez aqui no meu slide, né? Por isso que eu trouxe aqui essa planilhazinha para a gente começar a entender o nosso slide, né? Que as contas devedoras são contas de despesas e as contas credoras são contas de receitas, né? Despesas nós também temos custos aqui, despesas e custos, né? E essas são as nossas contas de resultado, tá? A gente começa a entender essas contas de resultados para a gente poder identificar todas as contas e começar a fazer o nosso débito e crédito. Porque aí no momento que você tem, você fixou, né? Fixei, né? Eu sei que minha é uma conta de bens e direitos, elas vão ficar no ativo, e minhas contas de obrigações e patrimônio líquido vão ficar no passivo. Beleza, fixei a primeira, e agora eu tenho que fixar a segunda, né? Minhas contas de resultado, contas de custos e despesas vão ficar do lado devedor, né, que é o lado, se você fosse fazer a comparação do balanço patrimonial, é o lado do ativo, né, mas é o lado devedor, e as nossas contas credoras, né, que fica do lado do passivo, né, que vai ficar desse lado aqui, né, vão ser as nossas contas de receitas, né? Então a gente tem que ter só essa informação, né, onde a gente vai estar alocando essas contas. Então, bens, direitos, obrigações, custos, despesas e receitas. Essas vão ser todas as contas que nós vamos ter que identificar na contabilidade para a gente poder montar todas as informações. Então, repare, a nossa ideia, né? Deixa eu ver aqui, pelo que entendi, a ordem muda. É isso, exatamente. É o contrário lá, né? Porque a gente fala dos bens e direitos nas contas devedoras e as obrigações nas contas credoras, e agora a gente tem uma situação diferente quando a gente fala de conta de resultado. Nas contas devedoras, nós temos os custos e despesas. E nas contas credoras, nós vamos ter as receitas. Então, realmente ela é invertido. Exatamente essa jogada é invertida para que tudo bata, né, na hora que você estiver fazendo a sua escrituração. Né? Exatamente são um dos motivos que está tudo batendo, né? Exatamente por ter uma inversão. Mas o que acontece? Qual é o grande objetivo? Para que a gente explica tudo isso? É porque na hora que você identificar uma conta, você vai ter que se perguntar, vem cá, essa conta é o quê? É um bem? É um direito? É uma obrigação?
é um patrimônio líquido, é uma receita, é um custo, é uma despesa. No momento que você identificou, você vai alocar no local correto. Ah, pô, mas não, essa conta aqui é uma receita, a receita é uma conta de resultado, então eu vou jogar ela para o ARE, né? Ela não vai para o balanço patrimonial. Né? E aonde? Se eu estou falando aqui de uma despesa, aonde que ela vai estar sendo alocada no área? Do lado devedor ali. Né? Então a gente tem que ter essa ideia aonde a gente vai jogar as contas para poder fazer todo o procedimento. Né? Essa que é o conceito. Exatamente, mas olha só, o que acontece, Tamires? A gente vai aprender o passo a passo para estar identificando essas contas. Né? A gente vai começar a se questionar na hora da escrituração, porque o que acontece? Nesse primeiro momento, fica na dúvida, beleza, você anotou essas informações. Aí a gente vai pegar e vai começar a falar do débito e crédito. E aí, depois que falar do débito e crédito, a gente começa a pegar a conta. Né? E a gente vai falar assim, agora vamos começar a identificar. E aí a gente vai pegar vários exemplos e começar a identificar. E na hora que você vai identificando, você vai ligando uma coisa a outra. Não, isso daqui é um bem, é um ativo, vai para onde? E aí você vai fazendo a sua informação do débito e crédito. Né? No momento que você vai fazendo, vai realizando todo o procedimento. Né? E assim, na hora que você estiver começando a executar, vai ser a hora que você vai identificar a conta. E aí tem umas jogadinhas, aquilo que eu falei, né, lá da origem à aplicação, né, o auto-questionamento, né, que a gente utiliza muito para você se auto-perguntar, para você poder identificar que conta é aquela e para onde ela vai. Né? Então, essas aí vão ser etapas aí que eu acredito que vai ser na nossa próxima aula, né, que a gente vai começar a identificar essas contas e começar a trabalhar com elas na escrituração. Né? E aí é exercício para a gente poder entender. Né? Porque aí na prática você vai começando. Né? O que acontece? Quem entra, normalmente, né, quem está fazendo contabilidade, aí arruma um estágio lá, e aí joga ele na escrituração, no início ele toma pregada pra caramba, mas aí depois ele vai aprendendo. Né? O cara tá lá no estágio, e daqui a pouco ele fica, perfeito. Né? É assim, eu já dei muita aula para alunos que já eram técnicos, já tinham técnico de contabilidade, né, e trabalhavam com escrituração. E aí, quando pegava aula de contabilidade básica ou contabilidade geral, ele já sabia, porque ele tinha prática daquilo do dia a dia. Né? E a prática que vai, né, realmente concretizar, o que vai trazer aquele conteúdo, né, melhorar aquele seu entendimento e você ter todo aquele entendimento completo ali. Né? Então, a prática é fundamental. E por isso que eu falo, o cara que faz é ótimo. E escritório de contabilidade é escola de vida para o contador, né? Não tem jeito. Então, a gente aprende tudo lá. Então, se você quer crescer na contabilidade, o ideal é que busque, né, um estágio, principalmente se for um escritório de contabilidade, porque é maravilhoso, né? Vai aprender muito. Mas vamos lá. Né? Só para finalizar esse entendimento aqui, né, eu trouxe a ideia da demonstração de resultado do exercício, né, que é aquilo que eu falei, né, que depois que a gente monta o ARE, né, que é a apuração de resultado do exercício, a gente finaliza montando a demonstração, que é a mesma informação. Você pega todas as informações dessa apuração, que você fez um T lá e calculou tudo, e joga na ADR. Né, que é a nossa demonstração de resultado. Não é discussão de relacionamento, é demonstração de resultado. Por quê? A demonstração de resultado ela é padronizada, ela tem uma padronização, então qualquer um que vê vai entender, porque entende da padronização. Né? E aí vai jogando todas essas informações lá. Até fiz aqui a observação, olha lá, a demonstração de resultado do exercício, DRE, né, é um relatório contábil que vai evidenciar se as operações de uma empresa estão gerando um lucro ou prejuízo, considerado em um determinado período de tempo. Né? Então, essa é a demonstração de resultado, também conhecido como DR, demonstração de resultado. Né? A gente chama de demonstração de resultado do exercício ou demonstração de resultado. É o mesmo nome para a mesma conta. Tá? É porque teve uma alteração. Antigamente a gente chamava de demonstração de resultado do exercício, e aí teve uma pequena alteração no lucro bruto, que ele deixou de praticamente existir, e aí, por causa disso, as pessoas estão chamando ela de DR, demonstração de resultado, mas se você chamar de demonstração de resultado de exercício ou demonstração de resultado, está certo. Então, não se preocupe. Né? E aí eu trouxe uma demonstração aqui de resultado padrão, né, só para a gente ter o entendimento dela, né, entender, olha lá, a gente começa com a receita bruta de vendas, né, essa é a antiga DRE, né, receita bruta de vendas, e aí você vai deduzir os impostos, deduções e devoluções e vai encontrar a receita líquida de vendas.
Hoje, quando você pega, principalmente de empresas de capital aberto, não tem mais esse conceito de receita bruta, porque você já faz isso direto na escrituração e eu vou ensinar assim, né, já no conceito novo. Você faz direto, então os impostos não vão aparecer mais. E aí, quando você tem o resultado, você já vai ter o resultado da receita líquida de venda. Então, por causa dessa mudança que eles falaram que é a DR, né, que tirou o E, porque tirou aqui a questão dos impostos, da receita bruta, né? Então a gente acaba não vendo mais isso. Né? E aí vai começar aqui da receita líquida. Então, você vai ter a receita líquida, repare que a gente vai estar sempre deduzindo de uma forma vertical, que faz parte da demonstração de resultado, né? Ele vai apurando os valores de uma forma vertical, no qual ele vai deduzindo. Ele vai vindo e retirando todos os custos e despesas. Então, olha lá, eu tenho minha receita líquida de vendas, que vai tirar o meu CMV, que é o custo de mercadorias vendidas, ela tinha 120, tirou o custo de 20, e aí encontrou o lucro bruto, né? 120 menos 20 ficou 100. E aí ela vai tirar lá todas as despesas. Aí tem despesas comerciais, despesas administrativas, despesas financeiras, despesas de amortização, vários valores, que vai tirar lá do 100, vai diminuir, aí vai encontrar o lucro operacional de 67 mil, né, que debitou tudo isso. Esse lucro operacional também é conhecido como LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, né? E aí o que acontece? Principalmente empresas que fazem parte aí do lucro real, né, que trazem a realidade da empresa, no momento que elas têm lucro, elas têm que recolher, né, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Então temos lá o lucro operacional, que é o lucro antes do imposto de renda, 67 mil, e a gente vai tirar uma porcentagem, né? Normalmente é 15% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que daí desses 67 mil deu 23 mil, a gente vai tirar, e aí, quando a gente tira esses impostos, a gente encontra o lucro líquido, né? Aí esse lucro líquido é o que é dividido, né, entre os sócios, é onde vem, né, a participação, né, a participação dos lucros dos funcionários, né, onde efetua pagamento de debêntures, é onde a gente utiliza aí, né, as operações da empresa, onde vai fazer suas reservas, porque você apurou esse lucro, né? E esse lucro é o que vai ser transportado lá para o nosso balanço patrimonial. Né? Então, só para ter uma ideia, que é uma demonstração de resultado, a gente vai ter que fazer essa demonstração, né, mais para frente na nossa escrituração. Depois eu vou fazer os passos da escrituração, vou trazer um exemplo, vou fazer, depois que entender o débito e crédito, e aí a gente vai começar a entender a escrituração. Vou falar primeiro da parte de compras, vendas, e aí do débito e crédito normal, a gente vai fazendo os débitos e créditos, e claro, aí a gente depois que falar, né, um pouco disso, a gente vai começar a fazer todo o processo de escrituração, que já a gente já começa no livro diário, e depois tem o livro razão, balancete, diário, DRE e balanço patrimonial. São 6 operações, e assim, assusta a primeiro momento, mas é tranquilo, Tamires. Não fique preocupado, que esse passo a passo a gente vai fazendo aos pouquinhos e vai conquistando, né? Vamos dizer assim, uma etapa de cada vez, né? Cada dia a gente vai conseguir. Exatamente. Está parecendo até aqueles programas, né, da pessoal que é alcoólatra. Então, um dia de cada vez. Um dia de cada vez a gente vai chegar lá. A gente vai conseguir, com certeza. Tá? Então, trouxe aí, com isso aqui eu finalizo o entendimento das contas de resultado. Tamires, você entendeu a conta de resultado, o custo, a despesa e a receita, né? Agregando aí a mais contas, né, dentro da nossa escrituração? Conseguiu entender referente ao custo, despesas e receitas? Então tá ótimo, tá caminhando. Exatamente, esse processo é assim mesmo, é um dia de cada vez. A gente vai conseguindo chegar lá. E aí a gente vai chegar agora no momento, né, o inicial momento, que é um dos momentos mais complexos, né? A gente entendeu tanto lá das contas patrimoniais e contas de resultados, e aí a gente está. A dúvida é identificar as contas. Não, mas isso aí a gente vai, depois da escrituração, a gente vai começar a fazer os exercícios, e aí eu vou trazer essas explicações de como você identificar essas contas. Né? E aí que vai ser a nossa próxima aula, vai ser a nossa próxima etapa. Né? E agora a gente começa a etapa, né, entender o débito e crédito. Não é para você fazer o débito e crédito ainda vou voltar nisso de novo. É só para você entender o débito e crédito. Então, agora é um momento de teoria e entendimento. Né? Aí, para a próxima aula, a gente vai partir para um momento de prática,
para poder começar a entender as contas, fazer a escrituração, e aí, quando ele estiver nessa escrituração, a gente volta para o débito e crédito para a gente começar a fazer o débito e crédito e movimentar essas contas, né? Então, são etapas, um dia de cada vez. Entendeu bens, direitos e obrigações, balanço patrimonial, entendeu hoje receitas, custos e despesas, contas de resultados, demonstração de resultado do exercício. E aí a gente vai falar um pouquinho do débito e crédito, mas olha só vai trazer o entendimento inicial dele, tá? Então é o foco inicial só para você, comecei a entender, né? Comecei a entender, né? Legal, é segura. Aí a gente vai lá para as nossas contas, e aí das contas a gente vai para a escrituração, e aí a gente começa a praticar o débito e crédito. E aí a gente vai ter aquela facilidade, né? Que aí eu vou ensinar aqui, né, o pulo do gato, que é esse aí, né? A origem e aplicação de recursos. Não vou falar do pulo do gato agora, é só para a gente ter a ideia, né, que a gente vai usar muito isso, que foi que a gente pegou lá no balanço patrimonial, as contas de origem, né, que são as contas de crédito, que são as contas do passivo, né, e as contas de aplicação, que são as contas de débito, que são aquelas contas lá do ativo, né? A gente vai ter essa ideia inicial, mas guarda isso aí mais para frente a gente vai estar usando, né? Porque a gente começa a falar um pouquinho da questão do débito e crédito, né? Que, né, a gente tem aí que foi criado praticamente o débito e crédito, as partidas dobradas, né? Foi criada aí, eu até botei a figura aí do Frei Luca Pacioli, né? Que foi criado em 1494, né? Eu acho que foi isso, né? 1494, isso mesmo, né? Que ele criou, ele lançou um livro, né? Sobre as partidas dobradas, que deu aí início, né? Nessa caminhada da escrituração, né, que ele fala que para todo crédito há um débito do mesmo valor, né? Então, repare, está sempre batendo, né? Porque se você vai lançar um débito, você tem que lançar um crédito do mesmo valor, né? E aí a gente começa a entender o que é o débito e crédito, o que é a escrituração, né? O que é isso, né? Olha só, vamos imaginar, né, que a gente tem uma linguagem contábil, né? E a gente fala português, que nem quando a gente fala português e vai aprender inglês, né? Você sabe português e aí você começa a aprender um outro idioma, né? E aí você tem que entender como que é aquela tradução, o que é o carro traduzido, o que é o menino, o que é a cor lá, né? Que é amarelo, yellow, aí você começa a identificar e aí você começa a pensar em inglês, né? Então você começa a fazer a tradução aqui automática na sua mente, né? No momento que você vê, aí tem a pronúncia, né? Você está aprendendo um outro idioma. Então, no momento que você está aprendendo um outro idioma, a contabilidade ela tem o seu idioma próprio, né? E você tem que entender, claro que é muito mais simples que o inglês, né? Aprender inglês é muito mais difícil, né? Porque a contabilidade, na verdade, o que é o idioma? Você tem uma movimentação financeira numa empresa. Por exemplo, comprei um carro, né? Vamos dizer, isso pode ser na empresa como na sua vida pessoal, né? Comprei um carro, paguei como? Eu financiei. Então, no momento que você teve uma movimentação, você tem que fazer o que é a sua tradução para a linguagem contábil, que é o que? É você determinar um crédito e um débito. Você está traduzindo, né? E aí, no momento que você entende, o crédito, nesse momento, ele está aumentando, o débito vai diminuir, ou vice-versa, né? O crédito está diminuindo e o débito vai estar aumentando. Então, você tem que entender essa linguagem para você falar, olha, né? Se eu comprei o carro, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou creditar lá a minha obrigação, né? Que foi o financiamento, e vou debitar lá o meu veículo. Né? Eu fiz um débito e crédito do mesmo valor, da mesma operação. Eu estou fazendo essa linguagem, eu estou transferindo para a linguagem contábil. E também eu vou ter que fazer a tradução inversa, porque eu vi ali um débito de um veículo e um crédito de obrigação, né, de um financiamento, eu vou ter que ver aquela situação e vou ter que entender. Não, isso que aconteceu aqui. Não, olha só, se eu estou acreditando a obrigação, está dizendo que eu estou criando um financiamento. Então, eu fiz o financiamento. Para quê? Né? A aplicação, para que foi? Foi para comprar o meu veículo. Então, você vê o débito e crédito, você entende o que aconteceu. Então, se você pegar um livro diário, no momento que você tem o conhecimento da linguagem contábil, você lê todo o procedimento da empresa que aconteceu naquele período, né? O que eles fizeram na área financeira da empresa. Então você consegue distinguir todas essas informações e ler como se estivesse lendo assim, né?
comprei um veículo e a forma de pagamento foi financiada. Ah, eu comprei um imóvel e o imóvel eu dei uma entrada e o resto eu financei pela Caixa Econômica. Então, quer dizer, você vai ler, você vai pegar essas informações e vai aprender, levar para a linguagem contábil e, ao contrário também, você vai pegar essas informações na linguagem contábil e traduzir elas para o nosso português. Então, o objetivo é exatamente você começar a entender a partir desse nível, que você consiga ver o débito e crédito e faça a tradução, né, diretamente. É como fosse uma outra linguagem e você vai aprender essa tradução. Tranquilo, Tamires? Estou com a garganta aqui que está terrível. Não estou nem podendo falar muito aqui alto, porque tem que manter a voz num limite, que senão eu fico sem ela, né? Vamos lá. Mas é assim mesmo, também já assusta, mas é só você, olha só, eu não quero que você grave isso. Eu quero só que você entenda, né? Você entenda que a gente vai ter posições de débito e crédito dentro da empresa, né? E como isso vai funcionar? Como que é o início dessa tradução? Como que funciona, né? E isso aqui é o grande segredo. Isso aí é aquele OBS que você faz no seu caderno, que você vai botar um Tzinho, vai escrever ativo e passivo e vai botar débito e crédito. Né? Aqui do lado ativo, débito é mais, crédito é menos, do lado passivo, débito é menos e crédito é mais. Isso aí, esse desenhozinho, você tem que guardar isso no seu caderno para quando você começar fazendo a escrituração. Porque no momento de dúvida, você pergunta. Por quê? Olha só, vamos lá, vamos entender por que a contabilidade faz isso. Quando você tem uma situação, né, um procedimento financeiro, na hora que você está fazendo o seu livro diário, né, que é a primeira operação da escrituração, você diz, você aprende a explicar se aquilo está sendo creditado ou debitado. Mas, quando você faz esse crédito e débito, ele pode ter um sinal de diminuir ou de aumentar para dentro do balanço patrimonial. E aí que dá o nó completo na cabeça da gente. Aí ferrou tudo, lascou tudo. Pô, mas o débito ele pode aumentar, ele pode diminuir, né? Caraca, que nó na cabeça aí. Lascou tudo, né? E aí, vamos lá, vamos tentar desmistificar isso aí, né? Vamos tentar entender isso aí, né? Olha só, imagina. Eu tenho uma conta, né? Essa conta, no momento que eu descubro qual é a minha conta, a minha primeira etapa é entender aonde essa conta vai entrar no balanço patrimonial. Então, essa é a primeira etapa. Por exemplo, imagina eu tenho a minha conta, que é a conta do meu banco, né? Banco, conta corrente, né? Onde o dinheiro da minha empresa cai. Aí eu lhe pergunto, Tamires, essa conta, banco, conta corrente, ela é o quê? Ela é um bem, direito ou obrigação? A sua conta corrente lá no banco, né? Vamos imaginar que é igual uma poupança, né? Que é igual um caixa, é um bem, perfeito, é isso aí mesmo, é um bem. Então, se ele é um bem, aonde que ele vai ficar no balanço patrimonial? No ativo ou no passivo? No ativo, perfeito. E aí lembra, né, na aula passada, né, a gente teve aquela informação, né? Ativo circulante para tudo aquilo que vira disponibilidade num prazo menor do que um ano e ativo não circulante para tudo aquilo que vira, né, um prazo maior do que um ano. A conta corrente, né, ela vai entrar aonde? No ativo circulante ou ativo não circulante? Perfeito, isso aí também, show de bola, já arrebentou, arrebentou. Você alocou a conta no momento correto, no seu local correto, você entendeu perfeitamente. Então, olha lá, você viu que era um bem, essa conta corrente, você jogou ela no ativo circulante. Por que no ativo circulante? Porque ela já é disponibilidade, então ela não levou tempo nenhum para virar disponibilidade, então é menor do que um ano, então é ativo circulante. Perfeito. Então, a conta estaria do lado ativo. A gente entende-se que as contas do lado ativo são contas devedoras, porque elas devem. Então, o que acontece? Se do lado ativo as contas são devedoras, temos que entender que do lado ativo, ó, esse é o grande segredo, do lado ativo, contas devedoras. Então, quem manda do lado ativo é o débito, porque são contas devedoras, né? Aqui não são contas devedoras, então o débito do lado ativo, ele é mais, né? Ele é mais. Por quê? Porque as contas do lado ativo são contas devedoras.
Automaticamente, então, quando eu estou colocando qualquer débito do lado ativo, como quem manda do lado ativo são as contas devedoras, quem manda é quem é mais, né? E automaticamente, se eu estou debitando, se débito, devedoras, débito é mais, então quando eu debito do lado ativo, eu estou o quê? Aumentando esses números, eu estou somando, né? É mais. Por isso entende-se o seguinte: se do lado ativo são contas devedoras, débito é mais. E automaticamente o crédito vai ser menos, né? Porque quem manda do lado ativo é as contas devedoras. Então, quando eu estou debitando, eu estou dizendo que eu estou somando. E quando eu estou creditando, eu estou diminuindo, né? Então, repare, por que eu tenho esse mais e menos do débito e crédito? Porque quem manda do lado ativo é as contas devedoras. E quem manda é mais, né? Porque é ela que manda, né? Então, quando você quer fazer qualquer aumento numa conta do lado ativo, você vai falar que vai estar debitando. Olha lá, estamos começando a entender o idioma da linguagem contábil, né? Poxa, então você para e pensa assim, caraca, então do lado ativo é o lado devedor, então quem manda é o lado devedor. Então o débito é mais do lado ativo, porque quem manda é o débito ali do lado ativo. E o crédito vai ser menos, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu tenho a minha conta que eu identifiquei que está ali no ativo, né? E vamos dizer que eu quero colocar, minha conta tem 5 mil reais. Eu quero colocar mais 5 mil reais na minha conta para ficar com 10. Né? Eu tenho já 5, eu quero botar mais 5. Aí o que eu falo? Eu vou debitar a minha conta banco. Porque quando eu falo que eu estou debitando a minha conta banco, como a conta banco ela fica aqui do lado do ativo, o débito é mais, então para me poder aumentar o valor dela, somar o valor, eu tenho que debitá-la, né? E automaticamente, se eu quero tirar o dinheiro, né? Não, agora eu estou com 10, eu quero tirar 3 mil. Eu vou sacar 3 mil da minha conta corrente. Então, o que eu vou fazer na linguagem contábil? Eu vou creditar, porque creditar é menos aqui nas contas do ativo, tá? Só nas contas do ativo. Então, repare, aprendi a fazer uma tradução contábil, né? Se eu tenho uma conta do ativo e eu quero somar, eu não falo assim, eu tenho uma conta aqui do banco que está no ativo, eu tenho 5 mil reais nela e eu vou botar mais 5, eu vou depositar mais 5 no meu banco, agora eu vou ficar com 10 mil. Então eu somei mais 5, eu não falo que eu vou somar, eu falo que eu vou debitar mais 5 mil reais, porque é a operação, é a minha tradução contábil no momento que eu tenho qualquer conta do ativo, por ser contas devedoras. Quando eu debito, eu somo. E quando eu credito, eu diminuo. Então, a minha tradução é exatamente isso. Então, imagina, eu tenho um estoque. O estoque é um bem que fica lá no ativo, que também é ativo circulante, né? Então, se eu comprei mercadorias e estou botando no meu estoque essas mercadorias, eu vou fazer o quê? Eu vou debitar. Eu vou falar, estou debitando meu estoque. O que quer dizer isso? Que eu estou debitando meu estoque. Então, estou dizendo o seguinte, que eu estou somando valores ao meu estoque. Então, eu estou colocando mercadorias dentro do meu estoque, né? E como que eu quero, vendi mercadoria, quero tirar as mercadorias do meu estoque e elas foram embora. Então, vou dar baixa no meu estoque. O que eu tenho que fazer? Né? Como que eu vou traduzir isso para uma linguagem contábil? Eu vou falar, para baixa eu tenho que diminuir, então eu vou creditar. Né? Então, quando eu quero tirar do estoque, eu vou falar, olha, eu vou creditar o meu estoque, né? Tradução contábil, né? Traduzindo para o português, quer dizer o quê? Estou retirando, estou diminuindo as minhas mercadorias, né? Lá do meu estoque. Então, né, a gente tem essa informação para o lado do ativo. E por que eu falo para a gente ter essa figura, né? Essas informações de mais e menos? Porque como o lado passivo é oposto ao lado ativo, né? Isso confunde a mente no início. Né? Então, por isso é muito importante a gente fazer esse procedimento, a gente entender esse procedimento, colocar no caderno e entendendo. Porque, olha só, do lado passivo, né? Quem manda do lado passivo? Não são as contas credoras? Então, quem vai mandar do lado do passivo? Vai ser o débito ou vai ser o crédito? Hein, Tamires? Estamos falando do lado agora do passivo. O lado passivo, a gente viu que no balanço patrimonial são contas credoras, né? A gente viu que o ativo são contas devedoras, né? Do lado do ativo, quem manda as contas devedoras, quem manda o débito. Perfeito. Então, do lado do passivo, se é um lado credor, quem vai mandar é o crédito. Perfeito, é isso aí.
Então, olha só, o crédito do lado do passivo, se é ele que manda, é ele que vai somar. E o débito vai fazer o oposto, vai diminuir. Por quê? Porque do lado do passivo, quem manda são as contas credoras, né? Então, quando eu quero trazer uma conta para cá e eu quero dar um valor a ela, eu vou ter que creditar ou debitar. Quando eu quero aumentar, eu quero somar esse valor, eu vou creditar, né? E quando eu quero diminuir o valor, eu vou debitar. Repare que dá um nó na cabeça da gente, porque é o oposto. O ativo é o oposto. O mesmo débito que está somando no ativo, no crédito ele vai estar diminuindo, né? Mas por que isso acontece? Porque eu posso debitar e creditar tanto contas do ativo quanto contas do passivo, né? Então, se eu posso fazer um débito ou crédito, tanto faz de um lado ou de outro, eu tenho que entender o que esse débito ou esse crédito vai fazer em cada situação. Então, do lado do passivo, lado credor, né? Quem manda do lado credor é o crédito. Então, o crédito vai somar e o débito vai diminuir. E do lado do ativo, quem manda é o lado devedor. Então, o débito vai, já que o débito que é o que manda, vai somar e o crédito vai diminuir. E com essa brincadeira, a gente começa a fazer os nossos débitos e créditos e começa a entender o quê? Que a gente vai aumentar ou diminuir, né? E aí começa as etapas. Olha só, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aí. Por isso que eu falo que a gente vai ter que fazer muito exercício. Vai ser que eu vou estar lançando para vocês essa semana os exercícios, né? Focando isso, né? Vamos lá. Tamires, vamos pegar a conta aqui, salários a pagar, né? Salários a pagar é um bem, direito, obrigação ou patrimônio líquido? Lembra daquele macetinho que eu falei do apagar e do apagar e a recolher e a receber, né? E a recuperar, né? Para a gente poder identificar os bens, direitos, obrigações, né? Todas essas informações, né? Então estamos lá, né? Olha só, aí que pega. Não, vamos falar só do patrimônio, né? Porque o que acontece quando está escrito lá apagar, olha só, apagar é porque você tem que pagar, você não pagou, né? E aí, quando você está a pagar, você tem o quê? Você tem a obrigação de pagar, porque está a pagar. E aí, no momento que eu paguei, virou o quê? É uma obrigação. Quando está escrito a pagar, ele quer dizer que é uma obrigação, porque você tem que pagar. Está lá, salários a pagar. Você trabalhou o mês inteiro e mês que vem você vai receber o seu salário. Por quê? Porque você tem o direito de receber salário e a empresa tem a obrigação. Então ela cadastra lá, salários a pagar. Aí vira o mês, ela efetua o pagamento, né? Então efetuou o pagamento, show de bola, né? E aí quando ela efetuou o pagamento, quando você recebeu o salário, ele deixou de ser uma obrigação e virou o quê? Virou uma despesa para a empresa, porque você pagou, porque ela pagou, né? Até o momento, ele não era uma despesa, ele era uma obrigação, porque eu tenho a obrigação de pagar. No momento que eu paguei, virou uma despesa, né? Porque aí pagou, né? Então, essa é a diferença da obrigação para a despesa. A obrigação, ela vai acontecer, você tem a obrigação de pagar. Por exemplo, você tem lá, você comprou o seu celular e você contratou um plano lá numa operadora, né? E aí você usou o mês, né? O telefone, pá, e aí chegou a conta para você pagar no outro mês. Você não tem a obrigação de pagar essa conta? Até o momento que você não pagou, ela tá lá o boletim, ó, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. E se eu não pagar, aquela obrigação vai continuar. Eu tenho que pagar aquele negócio. Tá lá uma obrigação. E se a obrigação vai ficar lá no passivo circulante, né? E no momento que eu paguei, eu fui ali e paguei a conta, né? Recebi meu salário, fui lá e paguei a conta. Aquilo virou uma despesa, porque aquilo não diminuiu o valor do seu salário quando você pagou, né? Então deixou de ser obrigação e virou uma despesa, porque você pagou. Então essa é a diferença entre os dois, tá? A despesa, quando ocorre a obrigação, a obrigação ela vai ser registrada no passivo, né? E aí, quando ela foi efetuado o pagamento, ela vai virar o quê? Vai virar uma despesa. E vai para onde? Vai lá para a nossa demonstração de resultado, né? É o passo a passo, é o entendimento, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. A gente vai chegando lá. E é ótimo, Tamires, assim, por isso que eu falo que é importante estar presente, porque eu não ia falar da despesa obrigação. No momento que você falou, você me impulsionou a explicar isso. Então, poxa, é perfeita a sua presença. E aí, que para quem está assistindo, né, nas próximas aulas, venham também, porque você traz uma dúvida e aí abre para todos esse entendimento. Né? É muito legal.
tá? Obrigado, olha, Tamires, antes de tudo aí pela presença aí, né? Eu sei que você está querendo aprender, assim, é maravilhoso, mas assim, se você não está aqui, a aula fica até, sabe, vamos dizer assim, ela vai ser menos interessante, né? Menos interessante. Poxa, então, obrigado mesmo aí pela sua presença, né? Mas vamos lá. Então, olha só, identifiquei que eu tenho lá os salários a pagar. Então, eu devo o salário, né? Ah, que isso, também. Eu estou aqui mesmo, exatamente, é para a gente trocar esses conhecimentos. A gente está trocando, a gente está aqui agregando conhecimento, eu e você estamos trocando informações, né? E o bom da aula particular é isso, né? A gente está aqui, ó, trocando e você vai agregando. E o bom é que pintou a dúvida na hora, você já tira na hora. Isso é show, né? E assim, eu vou te ser bem sincero, a sala de aula presencial é legal e tudo mais, mas eu estou preferindo a remota. Né? No momento que você tem vários encontros remotos, eu prefiro muito mais do que na presença presencial. Por quê? Porque ele está ao vivo, mas você está no conforto da sua casa, você não teve que pegar ônibus, pegar carro, ir lá para o lugar, voltar, ter custos, sei lá o quê. Não, você fechou aqui, você vai fazer suas obrigações, vai descansar, tá entendendo? Vai curtir família, vai curtir marido, namorado, né? Namorada, esposa, e aí, poxa, as pessoas vão curtir, tá entendendo? E ali acabou. Não teve aquele negócio do transporte, né? E assim, a facilidade também de você estar de qualquer lugar. Ah, eu tive que fazer uma viagem, não, eu ia viajar com a minha família, né? Poxa, pintou uma viagem, a gente vai todo mundo lá para Cabo Frio, sei lá o quê. Pô, mas eu tenho uma aula que é importante. Pô, você abre de lá e vê, né? Olha lá que maravilha, é muito melhor, né? Muito melhor. Então essa facilidade é muito boa, mas tem que ter essa interação, porque se não tem interação, se por exemplo, se eu estivesse aqui gravando sozinho para ninguém, né? Não ia ter toda a interação aqui que está com você aqui aparecendo. Então se torna muito mais interessante e agrega-se muito mais conhecimento, né? Mas vamos lá, só para a gente finalizar esse entendimento aqui. Então, olha lá, nós temos o débito e crédito, né? Do lado do passivo, então eu tenho lá os salários a pagar. Os salários a pagar é uma obrigação, né? E essa obrigação ela vai para o passivo, claro, né? E ela vai ficar onde no passivo? No circulante ou no não circulante? Lembre-se, né, que o circulante é tudo aquilo que no lado do passivo, tudo que você tem que pagar no prazo menor do que um ano, e o não circulante é tudo aquilo que você tem que pagar no prazo maior do que um ano. Os salários a pagar, ele vai para o passivo, circulante ou não? Perfeito, exatamente. Ele vai para o circulante. Por quê? Porque você tem que pagar em um mês, né? O salário você trabalha esse mês, mas você tem que pagar, então é menor do que um ano. Então o que acontece? Olha só, vamos dizer que eu vou registrar, né, a conta salários, né, a pagar. Eu quero botar lá 8.000, que eu tenho que pagar 8.000 de salário. Então, se eu vou somar esses 8.000 na minha conta, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que creditar, porque o crédito é quem manda do lado do ativo. Então, eu estou creditando, estou somando 8.000 reais. Então, quando eu fizer esse crédito, vai bora saber assim, salários a pagar, 8.000 reais. Agora eu tenho 8.000 ali para pagar. Legal. Vamos dizer que eu não paguei esses 8.000, só paguei 4 de salário. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou ter que debitar esse salário, né? Vou ter que debitar 4.000 da conta salários para poder diminuir, porque quando eu debito aqui na conta é menos. Então, a jogada é essa, é a gente entender o débito e crédito, né, nas suas posições, do passivo e do ativo, porque eles têm posições diferentes. E assim, não dá para guardar de cabeça isso agora nesse momento. Depois, com o tempo, com muita prática, você acaba guardando de cabeça, mas não dá. Por isso que eu falei, bota num caderninho, faz o T, bota lá ativo e passivo, e bota D mais, C menos, e aqui do passivo D menos, C mais, para você poder guardar isso, né? Porque é o básico, é o que a gente vai começar. E aí, quando a gente começar a fazer o exercício, você vai pegar o caderninho e vai olhar e vai, pô, eu quero somar aqui no passivo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acreditar, né? Que vai ser o primeiro exercício que eu vou estar passando. Aí eu vou fazer esse exercício na segunda-feira, e aí vou estar postando para vocês, vou estar mandando, botando um aviso lá, ó, o exercício, e também postei o vídeo, né? Que bom, olha lá, você está entendendo o básico, show de bola, mas é isso mesmo, o conceito daqui é a gente voltar, nessas aulas, voltar lá no basicão e começar a caminhar devagarzinho para você poder formular, e daqui a pouco está fazendo a escrituração. Está entendendo? Olha lá, na segunda aula, você já está sabendo o básico, que é fundamental, porque sem esse básico você não vai. Está entendendo? Então, show de bola mesmo. Então, repare, anote isso no seu caderno, isso é muito importante.
né? Aí eu trouxe até aqui, ó, só para a gente entender, ó, ativo e o lado do ativo, né? Do balanço patrimonial e o passivo patrimônio líquido e o mais e menos, né? As contas do ativo, ó, débito vai ser mais, crédito menos, as contas do passivo e do patrimônio líquido vão seguir essa configuração, que débito vai ser menos e crédito vai ser mais. Por quê? Porque quem manda aqui é o lado credor e quem manda aqui é o lado devedor, né? Então, por isso, quem manda, lembre-se que quem manda é mais, né? Porque ele que manda, então é mais. Então, quem manda do lado do ativo é o débito, porque são contas devedoras, então quem manda são as contas devedoras, e do lado do passivo, quem manda são as contas credoras, então quem manda é o crédito, que é mais. Então, esse é o foco para a gente começar a entender esse processo. Tamires, tranquilo até aqui, Tamires? Conseguiu entender só esse mais e menos, que essa coisa doida desse mais e menos aí em cada situação, do ativo e do passivo? Ah, que ótimo, então, que ótimo. Não, porque a gente, a aula, ela praticamente acaba aqui, né? Mas o meu objetivo exatamente nessa aula foi o quê? Foi introduzir as contas de resultado e começar a entender o débito e crédito, esse mais e menos. Claro que na próxima aula a gente já vai ter um foco maior nisso e nas contas, né? E para isso, segunda-feira eu vou estar passando os exercícios aí para todos, vou estar avisando lá nos avisos, exercícios da aula gravada, né? Tudo na segunda-feira eu vou estar passando tudo, né? E com certeza vai sim. A fim da gravação, gostaria de tirar uma dúvida da P1. Pode tirar, não tem problema não. Eu vou parar a gravação aqui rapidinho, peraí, deixa eu só tirar aqui a imagem para eu aparecer, né? Pode tirar a sua dúvida, fica à vontade. Eu vou parar a gravação aqui, vou finalizar a gravação e aí você me pergunta. Só um minutinho. Então, ó, estou finalizando a gravação, pessoal. Até o nosso próximo encontro, hein? Daqui a pouco eu vou estar marcando ele. Não deixe de olhar lá nos avisos, né? E também, né, entrar lá na biblioteca, vai estar os exercícios, a nossa aula que está lá no nossos encontros já das gravações. Então, aproveita aí o conteúdo. Abraço a